Olá pessoal, professor Otávio Castellani mais uma vez aqui para discutir um assunto interessante na física, no campo do eletromagnetismo. Estão aí as equações de Maxwell, como você pode ver, as equações que Maxwell construiu, unificando na verdade os efeitos ópticos com os efeitos eletromagnéticos e no fundo mostrando um resultado interessante, né, que muitos já sabem o que a luz se comporta como uma onda, que a luz é uma onda, né? Inicialmente, né, não vamos entrar em detalhes ou questões relativas à mecânica quântica, mas inicialmente, né, a gente vê que a luz se comporta como uma onda e as equações de Maxwell para mostrar isso. Então as 4 equações de Maxwell estão aí no quadro, né? Então nós temos a primeira equação, né, que é chamada, na verdade no fundo, claro, estão na forma diferencial. E você tem a primeira equação, que é chamada lei de Gauss, né, para o campo elétrico. E o que você tem aqui é que, na verdade, lembra que divergente está ligado a uma integral de área, de superfície, um fluxo. E o que eu tenho aqui é que existe um fluxo de um campo elétrico. E esse fluxo de campo elétrico está relacionado diretamente com a carga. Então você tem aqui que é o divergente do campo elétrico, ou seja, o fluxo está relacionado com a densidade de carga, e tem aqui a permissividade elétrica do meio, né? Então, na verdade, densidade de carga está gerando campo, né? Então, a primeira equação de Maxwell está dizendo justamente isso, que é a lei de Gauss. E você tem aqui a segunda equação, que também é a lei de Gauss, né? Só que é a lei de Gauss para o campo magnético, né, mostrando na verdade que não há fluxo, ou seja, você não consegue colocar uma superfície gaussiana e observar que existem cargas magnéticas. Então no fundo é a ausência de cargas magnéticas. Então você não tem o monopolo magnético, né? Porque no campo elétrico você vê sempre 2 cargas, né? Você pode ter um dipolo, então você tem sempre uma carga positiva, uma carga negativa que você pode isolar no espaço. No caso do campo magnético, não. A gente sempre vai encontrar sempre em pares, né? O norte e o sul. Eu nunca vou conseguir isolar um único polo. Então, na verdade, a segunda lei de Maxwell, que é a lei de Gauss, mostra justamente isso, né? Que não existem monopólios magnéticos. A terceira lei, né? A terceira equação, na verdade, é a lei de Faraday. Lei de Faraday Lenz, né? A gente pode dizer Faraday-Lenz, né? Justamente que mostra que a variação de um campo magnético vai gerar uma circulação do campo elétrico, né? Esse sinal negativo tem justamente a ver com a lei de Lenz. Isso é, claro, um lembrete para vocês. E a quarta equação, que na verdade é a lei de Ampère-Maxwell, né? Porque o que a gente tem aqui, que na verdade a lei de Ampère é que a circulação no campo magnético é gerada por uma densidade corrente, que está aqui, o μ0J. Isso daqui é a lei de Ampère, originalmente, só que o Maxwell observou que também existe variação de campo elétrico gerando circulação de campo magnético. E esse termo daqui, na verdade, é um termo que vem da correção. Essa daqui é a correção de Maxwell. Por isso, geralmente a gente conhece essa lei como lei de Ampère-Maxwell. Ok, então em cima dessas 4 equações são 2 consequências fundamentais que a gente vai tirar daí, que a gente vai observar, que na verdade foi observada por Maxwell, né? Então o que a gente vai fazer? A gente está trabalhando com o operador Nabla, né? Divergentes rotacionais. Então o que nós vamos fazer é trabalhar com esses operadores. Então existem umas operações matemáticas, né? Existem umas identidades vetoriais relacionadas ao operador Nabla, que é bom a gente lembrar. Não precisa lembrar, né? Isso, claro, está tabelado. Então eu vou mostrar agora para vocês as operações. Então estão aí as identidades vetoriais com o operador Nabla. E as identidades que a gente vai usar, na verdade, são essas daqui, ó. Essa daqui, que é o divergente do rotacional, e essa aqui, que é o rotacional do rotacional, tá? Então vamos escrever elas ali do lado, próximas às equações de Maxwell, para justamente a gente trabalhar com elas com perfeição, certo? Então vamos lá. Bom, então estão aí as equações de Maxwell novamente e já separado as identidades vetoriais que nós vamos usar. Então o que eu vou fazer? Vou pegar primeiro, ó, ali aquela primeira identidade vetorial, divergente do rotacional de A igual a 0.
e vou aplicar na quarta equação de Maxwell, tá? Que é o divergente, que é a lei de Ampère-Maxwell. Então vamos lá. Então vamos aplicar. Então, divergente do rotacional de B. Então, na verdade, o que eu vou fazer é aplicar essa divergência dos dois lados da equação, né? Porque, na verdade, eu tenho que aplicar, né, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, divergência do rotacional é igual, né, μ0 ε0 dρ t, porque vão comutar o divergente com a derivada parcial do divergente de E, certo? Então nota que eu estou aplicando o divergente aqui nesse primeiro termo. Na verdade, o operador nabla com dρ dt comutam. Então, na verdade, o divergente vai entrar só para o campo elétrico. Mais μ0 e divergente de J. O vetor ali é o J, que é a densidade de corrente. Então, apliquei. Então, isso foi a aplicação do divergente na equação. Só que, ao mesmo tempo, quando eu faço divergente de um rotacional de B, eu tenho que isso é zero, né? Tá aqui, ó. Então, esse cara aqui todo, pela primeira identidade vetorial, é zero. Então, ficou zero igual a μ0 ε0 dρ t. Quem é divergente de E? Olha lá, primeira equação de Maxwell. Divergente de E, na verdade, é ρ sobre ε0. Mais μ0 divergente da densidade de corrente, de J. Ora, μ0 aqui, né? Eu posso simplificar, porque do outro lado é zero. Esse ε0 é uma constante, pode sair daqui da derivada. Então, na verdade, esse ε0, ó, eu posso também simplificar com esse ε0, né? Porque quando ele sair da derivada, ele vai cortar. Então, nota o que eu tenho. Ó, vou colocar na ordem, divergente da corrente, da densidade corrente, mais dρ ρ, dρ t é igual a zero. Olha só, gente. Que equação é essa? Lembra? Equação da continuidade. O que ela está me dizendo? Ela está me dizendo o quê? Que, na verdade, há conservação da carga, né? Porque se você observar, ó, você tem uma divergência de uma corrente. Essa divergência de uma corrente está relacionada com uma variação da densidade de corrente, densidade de carga. Então, na verdade, ó, se você jogar, por exemplo, o dρ t do outro lado, só para visualizar melhor, você tem o divergente de J é igual a menos dρ ρ, dρ t. Então, observa, um fluxo da densidade de corrente está relacionado a uma variação, por exemplo, negativa da densidade de carga. Então, se há fluxo da densidade de corrente, há perda de carga. Ou seja, a carga varia dentro daquela... Lembra que fluxo, né, divergente está relacionado a fluxo, né, de uma superfície fechada, de um volume, e está ligado a um volume, né? Então, se dentro daquele volume eu estou observando uma divergência de corrente, é porque, na verdade, existe uma carga ali que está sofrendo variação. Então, na verdade, o que nós temos? A equação da continuidade nos mostra justamente que a carga se conserva. E da onde a gente está tirando isso? Das equações de Maxwell. Ou seja, as equações de Maxwell mostrando uma lei de conservação da natureza importantíssima. Então, na verdade, isso daqui, essa equação da continuidade, tanto nessa forma quanto nessa daqui, está mostrando a lei de conservação da carga. Carga elétrica, claro, né? Se você observar, existe uma equação da continuidade lá para o movimento de fluidos. É a mesma coisa. Só que lá vai me dizer o quê? Lei de conservação da massa. Também uma lei de conservação. Certo? Então, uma equação, uma consequência importantíssima que sai das próprias equações de Maxwell. Ou seja, das equações de Maxwell nós verificamos que a carga se conserva através da equação da continuidade. Então, vamos agora a um resultado super interessante, porque além do grande feito de Maxwell ter sintetizado todo o conhecimento de ótica e eletromagnetismo da época, nessas 4 equações, você tem justamente a consequência das equações de Maxwell. Além de mostrar
que fenômenos ópticos e fenômenos eletromagnéticos são a mesma coisa, né, estão relacionados à mesma coisa, mostra um comportamento interessantíssimo da luz. Então estão aí novamente as equações de Maxwell, juntamente com as identidades vetoriais, que eu vou usar agora a segunda identidade vetorial. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos ver como essas equações se comportam no vácuo. Porque onde tem fontes, né, eu consigo ver, né, variações de campo elétrico, variações de campo magnético. E no vácuo, o que vai acontecer? Então, eu vou aplicar a segunda identidade vetorial nas equações, na terceira e na quarta equação, tanto na lei de Faraday quanto na lei de Ampère-Maxwell. Só que eu vou considerar o vácuo inicialmente, para ver o que eu vou obter, tá? Então, na verdade, eu estou trabalhando no vácuo. No vácuo, eu sei que não tem densidade de carga elétrica e também não tem densidade de corrente. Tá? Então vamos lá. Então vamos aplicar a segunda identidade vetorial primeiro na lei de Faraday. Tá? Então vamos lá. Rotacional do rotacional. Então eu vou aplicar primeiro o rotacional dos dois lados. Né? E depois eu escrevo a identidade restante. Então vamos lá. Rotacional do rotacional de E é igual a menos, né, d-ROM T do rotacional de B, certo? Que o rotacional vai atuar no campo B. Ok. Então tá aqui. Agora, quem é rotacional do rotacional de E? Tá aqui, ó. É essa expressão aqui. Então eu vou escrever também que isso é igual a isso aqui também, né? Que vai ser o gradiente do divergente de E menos isso daqui, no fundo, é o laplaciano, né? De E. Então, o que acontece? Se eu tenho essas igualdades aqui, na verdade, isso é igual a isso. Então, eu tenho, na verdade, que menos d-ROM T do rotacional de B está sendo igual ao gradiente do divergente de E menos o laplaciano de E. Como eu estou no vácuo, o divergente de E é igual a ρ, só que aqui vai dar zero. Então, na verdade, o divergente de E é zero, logo esse termo todo desapareceu, zero. Primeiro termo. Quem é rotacional de B? Aqui, o rotacional de B é a lei de Ampère-Maxwell. Só que rotacional de B, nota, o J é zero. Então, no vácuo, esse termo daqui morreu. Né? Aqui morreu o ρ, né? Porque está no vácuo, e aqui morreu o J. Não tem necessidade de corrente no vácuo. O que vai me sobrar? O rotacional de B é isso aqui, ó. μ0 ε0, d-ROM E, d-ROM T. Então vai ficar menos, já vou pôr as constantes para fora, μ0 ε0. Aqui vai ficar, ó, d-ROM T de d-ROM E, d-ROM T, certo? No lugar do rotacional de B, estou pondo d-ROM E, d-ROM T. Isso está sendo igual a menos laplaciano de E. E podemos fechar aqui, ó. Bom, d-ROM T, d-ROM T, d-ROM T, isso é uma derivada segunda. Então eu tenho o seguinte, quando eu arrumar essa expressão, olha só, eu vou jogar o laplaciano de E para o outro lado para ficar positivo. Vai ficar laplaciano de E menos μ0 ε0, derivada segunda de E em relação ao tempo. Isso igual a zero. E que é isso aqui? Né? Observa o que é isso aí, gente. Se você lembrar desta equação aqui, você vai ver que elas são muito parecidas.
Lembra dessa equação? Essa equação da onda. Né? Onde aqui, ó, você tem o Laplaciano, ó, Laplaciano, você tem uma derivada segunda no tempo, e você tem um termo aqui, ó, que está relacionado à velocidade da onda. Então, na verdade, o que se observa é o seguinte, que esse termo daqui, o μ0, ε0, está ligado à velocidade. E só que foi verificado, na verdade, que isso daqui, quando você pega os valores de μ0 e ε0, você vê que é a velocidade da luz. E aí você observa e vê o seguinte, esse cara daqui, 1 sobre V2, está relacionado com μ0 e ε0. 1 sobre V ao quadrado é igual a μ0 ε0, se relaciona, fazendo uma relação. Né? Então o que a gente vai ter aqui? Ó? Se você for achar o V, vai ficar que V ao quadrado é igual a 1 sobre μ0 ε0. Que implica que V é igual a 1 sobre raiz, né, de μ0 ε0. Só que esse C foi verificado que nada mais é do que a velocidade da luz. Esse cara daqui é o C. Então, no fundo, esse cara daqui, ó, μ0 ε0, é 1 sobre C ao quadrado. Quando a gente for ver, na verdade, é aquela expressão Laplaciano de E menos 1 sobre C ao quadrado, dρ 2E, dρ T2 igual a zero. Ou seja, na verdade, o campo elétrico se propaga como uma onda no vácuo com velocidade C, que é a velocidade da luz. E a gente pode fazer, isso foi para o campo elétrico, mas a gente pode fazer isso para o campo magnético também, aplicando a mesma identidade vetorial, que é o que eu vou fazer agora. Então vamos aplicar agora a identidade vetorial, porque eu apliquei a identidade vetorial aonde? No campo elétrico, né? Na lei de Faraday. Vamos aplicar agora na lei de Ampère-Maxwell, como vai ficar? Então, olha lá. Agora vamos aplicar a mesma identidade vetorial agora no campo B. Porque eu apliquei na lei de Faraday no campo E e verifiquei que o campo elétrico se propaga igual uma onda. Vamos ver como o campo B se propaga também. Então vou fazer a mesma coisa. Vou aplicar a segunda identidade vetorial na lei de Ampère-Maxwell. Lembrando que eu estou no vácuo. Então vamos lá, vamos partir daqui. Então vai ficar rotacional, lei de Ampère-Maxwell, que é a última. Do rotacional de B é igual, lembrando, rotacional dos dois lados da expressão. μ0 ε0 dρ T do rotacional de E mais μ0 rotacional de J. Lembra que eu estou no vácuo, J não tem, esse cara morreu, né? Só sobrou isso daqui. Beleza, só que eu só apliquei o rotacional. Agora vamos aplicar a identidade vetorial, né? Que o rotacional do rotacional é isso aqui. Então vamos lá. Então também, né, o rotacional do rotacional de B também é o gradiente do divergente de B menos o Laplaciano de B. Então, na verdade, esse termo daqui, né, é igual a esse, então eu tenho que μ0 ε0 dρ T do rotacional de E tem de ser igual a apenas Laplaciano, né? Porque, nota, o divergente de B originalmente é zero, né? Então esse cara daqui também é zero. Então desse lado aqui só sobrou o menos Laplaciano de B. Vamos continuar. Quem é rotacional de E? A lei de Faraday, está aqui. Ó. Então vai ficar μ0 ε0 dρ T do rotacional de E, que é menos dρ B dρ T. Isso é igual a menos Laplaciano de B. Aqui o menos vai para fora, né? Vai dar uma derivada segunda. Arrumando, ó, jogando esse cara, e vai ficar negativo, jogando esse cara para lá, vai ficar positivo. Então eu vou ter que ir no Laplaciano de B menos μ0 ε0
T-ROM 2B DT2. Olha só, novamente a mesma equação. Ou seja, e podendo, claro, associar o μ0 ε0 com a velocidade da luz. E eu vejo que B também se propaga como uma onda. Então a equação para B também pode ser escrita como uma onda. E aí, gente, resultados interessantíssimos. Daí Maxwell mostra, né, que os campos elétricos e magnéticos, ou seja, uma onda eletromagnética, existe uma onda eletromagnética que no vácuo se propaga com a velocidade da luz. 10 anos depois, Hertz vai e mostra experimentalmente, né, constrói um receptor, um instrumento que consegue medir as ondas teorizadas por Maxwell 10 anos antes. Então, um grande feito desse cara. Tá? Então tá aí, 2 resultados interessantíssimos que saem das equações de Maxwell. Você tem a equação da continuidade, que mostra a lei de conservação da carga elétrica, e que os campos elétricos e magnéticos se comportam, se propagam como uma onda no espaço. Beleza, senhores. Qualquer coisa, estamos aí. Beijão.